Olá, turma do 7º ano, aqui é a professora Fabíola, professora de Educação Física, que está com vocês dentro das aulas online. Dentro do nosso capítulo, que é o primeiro capítulo, a gente está entre esportes de precisão. Já foi colocado para vocês o curling, né, que é uma modalidade esportiva. Foi colocado para vocês também bocha. Foi colocado para vocês outras modalidades. E aí é que a gente vai entrar na modalidade esportiva, que é o esporte malha. Dentro do esporte malha, a gente aqui vai falar sobre a história, né? Aqui ilustra a modalidade, né? Certo? Ali tem um pino e o espaço que é delimitado. E aí aqui a gente vem na origem do esporte. A malha é um jogo de origem antiga, sua prática é relatada desde que começaram a ferrar os cavalos do exército romano. Para ocupar as horas de lazer nos acampamentos, os soldados tiveram a ideia de aproveitar as ferraduras imprestáveis. O jogo consiste em arremessar as ferraduras em direção a um pino com o objetivo de derrubá-lo. Jogava-se malha na França e na Itália em tempos muito antigos e que não estão bem determinados. Fala-se do jogo de malha em 1490, mas a prova de sua existência vem de um documento francês de 1644. Hoje o jogo francês de pontaria mais apresentado como malha é o gel, aí vem a palavra em francês. Vou colocar aqui para vocês. O jogo de malha, né, é um desporto onde se lança um disco de metal em direção a um pino com a intenção de derrubá-lo ou deixar a malha o mais próximo possível deste pino. A origem é um jogo de origem antiga, né, que a gente falou, sua prática é relatada desde que começaram a ferrar os cavalos do exército romano. Para ocupar as horas de lazer nos acampamentos dos soldados, tiveram a ideia de aproveitar as ferraduras imprestáveis. E no Brasil, o jogo da malha, tanto como de ferraduras, foi trazido por imigrantes portugueses. Documentos apontam que já no período colonial jogava-se malha em todo o país. Dinâmicas do jogo, número de jogadores. O jogo de malhas é praticado por equipes de forma individual, duplas, quarteto ou turmas. O posicionamento. Se a disputa da partida for na modalidade individual, cada jogador ficará em uma cabeceira, havendo troca de cabeceira ao término da jogada. Se a partida for da modalidade dupla, os parceiros colocam-se cada um em uma cabeceira do campo, de modo a ficarem lado a lado com o adversário. Se a modalidade for quarteto ou turma, os parceiros colocam-se em duplas em cada cabeceira, juntamente com a dupla adversária. O objetivo, né, do jogo: jogador ou jogadores da equipe e seus adversários lançarão as malhas procurando derrubar o pino da outra cabeceira ou deixar a malha o mais próximo possível, assim sucessivamente. As principais regras e a duração da partida. Nos jogos individuais serão efetuados 6 jogadores completas, com arremesso de 2 malhas em cada cabeceira, num total de 24 malhas por cada atleta. Nos jogos de duplas e quartetos, as partidas serão efetuadas em 12 jogadores completas de 24 malhas por atleta. Os arremessos. A jogada de uma cabeceira será considerada completa quando todos os jogadores tiverem efetuado seus arremessos de um dos lados do campo. Porém, a jogada será completa totalmente quando todos os jogadores de uma e de outra cabeceira tiverem arremessado suas respectivas malhas, no total de 16 malhas. A pontuação. Serão consignados 4 pontos para a equipe cujo atleta arremessar a malha e está a atingir o pino no círculo existente, que é na cabeceira oposta do campo. Derrubando, serão consignados 2 pontos para cada malha que penetrar totalmente no círculo interno e ficar mais próxima do pino que a do adversário depois concluída a jogada da cabeceira oposta.
Aí aqui as malhas, né, devem ter a forma de disco e ser confeccionados em aço, obedecendo às seguintes medidas. O diâmetro é 9 centímetros e 11 centímetros no máximo. O peso é 600 gramas no mínimo e 800 gramas no máximo. A espessura do centro é 135 milímetros aproximadamente. Aqui ilustra um pouco a imagem, mas eu vou colocar um vídeo para vocês. Os pinos deverão ser de madeira ou material plástico, de forma cilíndrica e cônica, com a ponta arredondada, com as seguintes medidas. Comprimento total, 18 centímetros, diâmetro, 3 centímetros, comprimento da partida cilíndrica, 13 centímetros a partir da base. O comprimento cônico é 5 centímetros partindo da parte superior da parte cilíndrica até o limite superior total do pino. Raio da ponta, 2,5 milímetros. Campo de jogo. O campo é retangular, devendo seu comprimento ser exatamente 36 metros e sua largura de 2,50 metros internos. O espaço para o arremesso do atleta terá o comprimento mínimo de 2 metros, que é o interno, e o comprimento mínimo total externo do campo é de 40,20 metros. A distância de pino a pino é de 34,30 metros. Aí aqui ilustra um pouco a forma do espaço do jogo, e eu vou colocar aqui para vocês o vídeo, certo? Só colocar aqui. Uma modalidade que exige concentração, equilíbrio e muita técnica. A malha existe há mais de 500 anos. Um jogo com regras simples. Consiste em derrubar com um disco de ferro o pino que está do outro lado. Na pista de 40 metros de comprimento, os dois caminhos facilitam o percurso feito pela malha. Diferente de muitas modalidades, nesta não é preciso força. Para que a malha deslize e alcance o outro lado, a cada lance ela é encerada. Na pista, grãos de propietileno, um material plástico que reduz o impacto. E para pontuar, tem que ter habilidade. A equipe que derruba o pino marca 4 pontos. Quem jogar a malha o mais próximo possível do centro do círculo, registra 2 pontos. Em partidas oficiais, quem fizer mais pontos em 10 lances vence o jogo. Com 60 anos e muita disposição, seu Elenir sabe bem o que deve fazer para garantir a pontuação máxima. A técnica, ele ensina. A técnica de acertar o pino é pulso firme, concentrar bastante, poder não acerta. A modalidade é indicada para qualquer tipo de pessoa. Ela aceita dentro da malha praticante de todas as idades, né? Requer um pouco de dedicação da pessoa, requer muita concentração, requer treino, como qualquer outro esporte. Seu Davi pratica há 14 anos. Começou como uma brincadeira. Hoje participa de competições nacionais. Hoje já estamos aqui já disputando o estadual, brasileiro. Já fomos consagrados vice brasileiro, campeão brasileiro, né? Então, isso dá gosto. Aí vocês viram, né, dentro do vídeo, né, a modalidade esportiva, que é há mais de 400, 500 anos atrás, e aí vocês viram a precisão do movimento do esporte. Então não precisa de muita força e sim técnica para poder atingir o objetivo, que é o pino. E aí aqui a gente vai colocar para vocês, né, vai ser colocado na ficha de atividade, que a gente vai colocar sobre
atividade que é a malha, certo? A atividade 5. Aí eu vou colocar para vocês e a gente vai fechar, a gente fecha o primeiro capítulo da unidade 2 do livro, certo? Um beijo da professora Fabíola e até a próxima.